Bom dia, pessoal. Eu sou o Anderson Gamaro e estamos aqui para mais um vídeo do bate-papo virtual com professores. O nosso convidado de hoje é o professor Railson Queiroz, que vem trazer um pouco da sua experiência com a educação do campo, a educação indígena, realizada na zona rural de Manaus. Olá, professor, se apresente para a gente, conte um pouco da sua experiência para nós, da sua formação, enfim, aquilo que você deseja apresentar para o nosso público. Oi, Anderson. Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em receber essa proposta, em fazer esse relato de experiência, compartilhar essas práticas e dizer aí que a gente está aqui para fazer o melhor em prol da educação, né? Eu sou Railson Queiroz, professor licenciado em Educação Física pela Universidade Paulista, estatutário pela CEMED, há 2 anos, sob o concurso de 2018, então eu sou bem novo na casa, porém sou cria da educação pública desde o meu ensino fundamental até o 9º ano, ou seja, eu vim de escolas públicas e hoje em dia sou professor da mesma, né? Sou especialista em treinamento esportivo e pós-graduando em Educação Física Escolar e Libras, né? Eu gosto bastante, algo que eu quero para mim, que eu acredito que seja bom para nós enquanto professores, né? Eu atuo nas escolas do Distrito Rural, né? E lá elas são divididas em polos, né? É um sistema itinerante onde cada professor ele atua em cerca de 2 ou 3 escolas, devido às peculiaridades do sistema da educação do campo, da educação rural. E eu sou professor em 2 escolas que ficam no Rio Cuieiras, que fica à margem esquerda do Rio Negro, entre Manaus e Noveirão. É um rio muito extenso, é um dos maiores afluentes, e lá existem algumas comunidades, das quais eu estou lotado em 2 comunidades, sendo que uma é indígena, Comunidade Nova Esperança, e a comunidade São Sebastião, e a escola é São Sebastião. Então, nós passamos por um período em cada escola. Então, na escola Puranga Pissaçu, que ela é uma escola indígena, onde eu tive a oportunidade de passar o primeiro semestre lá antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 59 alunos da etnia Baré. A escola Puranga Pissaçu, que no Nhengatu, que é a língua geral, significa bonita e nova, né? É uma escola padrão da secretaria, onde nós podemos realizar nosso trabalho lá atrelado com a cultura deles. E agora eu já estou na Escola São Sebastião, que já houve a troca de polo, porque nós, nesse sistema itinerante, nós iniciamos em janeiro, fazemos a troca em maio e finalizamos em outubro, né? Então não temos férias, não temos recesso, a gente trabalha aos sábados, devido à cheia e à seca, né? Então, enquanto tem cheia, chega a merenda através da balsa, chega o combustível através da balsa, dá para fazer o traslado dos professores e dos alunos. Na seca fica impossível. Então, quando chega setembro para outubro, já está muito baixinho o rio, então nós não temos acesso, por isso, a um calendário especial. Mas no dia 2 de janeiro a gente já está aí na labuta de novo, para fazer o melhor por essa galerinha aí, que eles são muito especiais, eles são demais aqueles alunos da rede, das escolas ribeirinhas no geral, são alunos especiais, encantadores, eu sou extremamente apaixonado por eles. Que maravilha, professor. Dentro dessa realidade da educação do campo, da educação rural indígena, como é que têm sido as atividades não presenciais que estão sendo realizadas nesse período da pandemia? Então, né, você sabe que é muito difícil o acesso lá de internet, de tecnologia, das mídias. Então, até sinal de TV eles não têm. Então, não daria para acompanhar o aula em casa, né? A comunidade dispõe de internet da escola, mas é aquela internet bem limitada mesmo, através de via satélite, transmissão via satélite. E pouquíssimas são as casas que dispõem de uma TV de sinal de antena. Então, a gente trabalha justamente com essa internet fragmentada em grupos de WhatsApp com os pais, onde nós mandamos apostilas, né? Pelo menos nessas 2 realidades são bem parecidas. Em uma escola que é indígena, como a gestora é indígena e ela mora lá, ela conseguia recolher as apostilas, imprimir e entregar para os alunos. Na escola ribeirinha, que é uma comunidade ribeirinha não indígena, a gestora não mora lá, os alunos têm que pegar o conteúdo dos grupos do WhatsApp, transcrever para o caderno e fazer esse trabalho aí que nós passamos.
E aí, que tipo de apostilamento é esse? São apostilas justamente que a gente foi adaptando para essa realidade, ou seja, elas são muito mais explicadas, menos conteudistas, extremamente ilustradas, resumidas e objetivas para fácil entendimento do aluno. A gente não vai colocar aquele conteúdo, aquele texto, aquela coisa cansativa para o aluno, que acaba desgastando eles, e a gente não tem esse controle, né, não está perto para fazer esse acompanhamento, então nós temos que sempre facilitar para ele. É o que nós fazemos, nós aprendemos a fazer isso. Fazemos vídeos curtos também, vídeos rápidos, vídeos básicos, porque, por exemplo, nós trabalhamos da educação infantil ao 9º ano. Então, da educação infantil, ensino fundamental 1, bloco pedagógico, por exemplo, nós não podemos ficar mandando textos e apostilas, né? Nós temos que fazer algo mais prático para ele, porque nós temos que trabalhar a lateralidade, a coordenação motora grossa, fina, as capacidades físicas no geral, né? Equilíbrio, a agilidade, velocidade, enfim. E aí nós fazemos vídeos breves que dá para a internet baixar lá. Eles não conseguem assistir um vídeo do YouTube do Aula em Casa, que realmente requer bastante internet. Mas um vídeo curto, de 30 segundos, com algum desafio, com alguma atividade, de acordo com as capacidades, a gente consegue passar, eles conseguem fazer e dar um retorno para a gente positivo, né? Então, e fomos nos aprimorando nesse formato, nesses métodos aí, e agora o retorno está sendo bem maior do que no início. Havia um pouco de resistência, e agora já estão mais habituados com essa realidade. É o que tem, não é necessário, não é a certa, não vou dizer certa, mas não é a ideal, mas é o que nós temos no momento. E se é isso que nós temos que aprimorar isso, né? Então, eu acredito que estar de acordo com esse método é um posicionamento muito difícil para nós professores, mas eu acredito que ele é o necessário para isso, e nós temos que nos adequar a isso e nos conformar e melhorar. Eu costumo dizer que a gente está fazendo uma formação continuada à força, né? A gente está aprendendo, virando YouTube, virando real, aprendendo a fazer edição de vídeos. Cara, eu não sabia, agora eu já sei, e tem todo uma ordem, uma cronologia, uma logística que a gente vai aprendendo e já sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer, na hora que tem que fazer. E está sendo uma experiência única que no início a gente acha estranho, depois se acostuma, e aí já fica até ruim de fazer esse desmame, mas assim, a falta dos alunos ela é bem maior. Ainda mais para a gente que é de educação física, que trabalha diretamente com... A educação física é muito dinâmica, né? Ela é muito prática, é diferente. A gente precisa estar ali trabalhando a socialização, a integração, a interação, e é necessária as aulas presenciais, pelo menos para a educação física. Eu estava aqui refletindo, né, porque eu já vi uma das matérias em que o senhor participou de alguma entrevista, alguma divulgação do trabalho, e eu vi uma vez o senhor com os alunos no Rio, né, assim, fazendo atividade física no Rio, e aí eu fiquei pensando como deve estar sendo difícil, tanto para o senhor quanto para os alunos, né, sair daquela organização de um trabalho livre, de certa forma, né, embaixo da árvore, no rio, e aí a gente ficar com o material impresso, com o material encaminhado pelo WhatsApp, dentro das condições que nós temos hoje. E aí eu também concordo com o senhor, né? Não é o ideal, mas é o que nós temos hoje, por conta que nós passamos por toda essa questão, né? Mas o importante de tudo é que houve a reinvenção de todo mundo, né? Do diretor que está na comunidade, do diretor que está aqui em Manaus, do professor que está aqui, do aluno que está lá. Então, assim, todo esse esforço para que esse processo ele possa continuar. E aí, assim, dentro dessa perspectiva, né, de desafios que eles existem, eu vi muitas possibilidades. Você teria mais alguma para mencionar para a gente? Olha, a criatividade. Nós, professores, aprendemos a ser criativos, a elaborar, a criar. Eu aprendi tanto com os meus colegas, cada dia uma coisa nova, com coisas básicas, com coisas que nós temos em casa. Então, a parte da criação de aula, a otimização do espaço, a utilização de objetos de fácil acesso, nos facilitou muito. Então, nesse período, uma das grandes aprendizagens que nós tivemos justamente, como tu falaste, essa reinvenção
nos facilitou, até mesmo para nós criarmos um plano de aula bem mais elaborado. O que nós tivemos que pensar, nós já pensamos nesse período. Agora é colocar em prática quando nós estivermos lá com eles nas aulas presenciais. Porque chegou uma hora, nossos planos já eram feitos, nossas práticas já eram... Nós já temos nossas práticas, porque nós carregamos conosco no ano letivo normal, comum. E agora nós temos que nos reinventar e fazer um outro material. E esse outro material nós podemos levar para lá. Então, a gente aprendeu bastante. Então, esse lado da criação, ele foi muito valoroso, muito importante. Né? Ele apareceu e foi muito bacana para nós, professores. Né? Eu acredito também que algo muito importante nesse período que apareceu é a relação da escola com a família. Né? Hoje em dia eu sei quem são os paizinhos e as mãezinhas dos meus alunos, coisa que a gente não tem esse contato direto. Até lá, nós até temos porque nós vemos, mas nós não sabemos o nome, nós não temos contato, não tem aquele diálogo, não tem aquela cobrança direta. Às vezes tem que falar, filho, venha com seu pai que eu quero conversar com ele. Ou somente na reunião dos pais. E agora não. Nós temos esse contato diário, direto. E isso aí é algo que, nesse período, ele foi muito bacana. E surgiu e veio, pelo menos, como um lado positivo. Então, essas duas coisas, da criação dos professores, da elaboração, as práticas e essa questão da relação escola-professor, escola-família e família-escola, ela é bem bacana, Anderson. Perfeito. Então, a relação, a questão da criação, processo criativo do professor, processo de reinvenção, acho que nesse período realmente é por aí mesmo, né, que nós estamos seguindo. E estabelecimento de vínculos, né, que o senhor também mencionou, é fundamental para que a escola, né, e a família ela tenham cada vez mais essa aproximação. Então, eu vejo que também é por aí. E aí, assim, dentro dessas duas perspectivas, vendo essas duas instituições, né, a educação e a família, diante de tudo isso que nós passamos e ainda estamos, né, nesse período da pandemia, o que o senhor vislumbra de futuro, de diferente, a partir dessa realidade que nós enfrentamos? Em primeiro momento, eu quero aproveitar, estar com eles. Nós já valorizávamos a presença deles, agora eu acredito que nós vamos valorizar mais ainda, porque o contato direto ele é único. Né, a sanar as dúvidas deles ali na sala de aula é muito diferente do que estar ali respondendo, porque às vezes eu não estou nem perto do telefone, já estou fazendo uma outra coisa enfim, e aí não, com o aluno eu estou ali direto, né, ele me pergunta, já dou o suporte para ele ali. Então eu acredito que o que eu quero, né, no pós-pandemia, enquanto educação, essa valorização da aula presencial. Eu vou primeiro curtir o momento, entendeu? E aí depois eu vou aproveitar cada momento. E como nós somos de educação física, os jogos, sabe? Esse ano nós não tivemos os jogos, nem os indígenas, nem os jogos das municipíadas. Eu vou passar a valorizar cada momento desses com eles. As aulas presenciais, práticas, sabe? A questão dos jogos cooperativos. A gente não pode trabalhar as propostas pedagógicas da educação física à distância, porque a gente tem que ter a prática de jogos de competição, jogos de competição, jogos pré-desportivos, jogos de confrontos, as lutas. Isso é um contato direto, os alunos precisam estar entre eles ali praticando para poder assimilar, né, de forma direta o conteúdo. Então, tudo isso no pós-pandemia, no pós-quarentena, será muito valoroso para nós, professores, utilizarmos e também aprendermos vamos usar de novo a palavra, valorizar isso aí. Eu acredito que eu estou sentindo muita falta, então eu posso falar com propriedade que eu quero novamente estar com os meus alunos e poder passar por todos esses momentos que eu já passei antes, só que agora valorizando mesmo. Então você considera que o pós-pandemia ele vai no sentido de fortalecer cada vez mais as relações, de valorizar mais as pessoas.
Aproveito essa sua fala para assim, me direcionar a um texto que eu li sobre a sua experiência em relação a você dizer, né? Eu sou apaixonado pela educação, sou apaixonado pelos meus alunos. Então, assim, é um ato bastante rico, bastante significativo, que, assim, eu pouco vejo, né? Essa representação, né? Essa exploração, essa divulgação do gostar, do estar apaixonado pela educação. Então, assim, professor, quero parabenizar pela sua participação, pelo seu trabalho e pelo diferencial que você tem feito na sua realidade enquanto educador da zona rural de Manaus e pela diferença que você faz todos os dias com seus alunos, seja no presencial ou seja nesse período que estamos trabalhando não presencial. Isso mesmo. Eu dedico esse meu gostar, essa minha paixão, esse meu amor pela educação, pelo meu passado enquanto aluno, né? Eu tive professores exemplares e eu aprendi justamente com eles, na prática deles. Eu tinha um desejo. A professora, tu conheces ela, Cíntia Filgueiras, ela era uma supervisora da escola onde eu estudava, que era o Júlia Bajuna Labre, na Zona Leste. Então, eu cresci lá vendo todo um processo de educação. Então, aquele formato que a gestão, eles davam para os professores, de uma autonomia para eles, me fez se encantar com algumas práticas e algumas didáticas, tal qual o professor Aurindo Folha, como professor de português, e a professora Neuza Viana, que hoje é da DEF, tinha uma prática extremamente necessária e ótima e que me fez me encantar e aprender a língua portuguesa. Então, esses professores foram meus exemplos a querer seguir e querer ser professor também. Eu sempre coloco eles como pauta porque é uma coisa real, é necessário. Quando ela me viu ali sendo professora Neuza Viana, na DEF, ela se emocionou. Então, para mim, isso aí, apesar de ser 20 anos depois, né, 15 anos depois, né, de eu ter me desvinculado dela quando eu era aluno e ela era professor, ficou ali o carinho, ficou ali o respeito. Eu acredito que ela seja real essa emoção dela ao me ver ali também sendo professor como ela. Eu dedico muito. Então, são pessoas que me fizeram se apaixonar pela educação, professora Cíntia Filgueiras e professora Neuza Viana. E então, você que está assistindo o nosso bate-papo virtual, está gostando? Então, curta, comente e compartilhe essas experiências de professores engajados no período da pandemia. E seja como a professora Cíntia, a professora Neuza, que inspiraram o professor Railson, e ele agora inspira outras pessoas. Obrigado pela participação, professor Railson. Obrigado a todos pelo prestígio desse momento de conhecer diferentes experiências. Então, até a próxima. Tchau.